Atos, capítulo 17. Passando por Anfiópolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como dia de costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e uniram-se a Paulo e Silas. O mesmo fizeram uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres de alta posição. Contudo, os judeus desobedientes, movidos de inveja, reuniram alguns dos homens malignos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Eles invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos aos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. E Jasson os acolheu em sua casa. Todos eles procedem contrariamente aos decretos de César, dizendo que há outro rei, a saber, Jesus. Assim, com tais palavras, alvoroçaram a multidão e os principais da cidade. Mas, depois que Jasson e os outros pagaram a fiança, os soltaram. Logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando eles chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. De sorte que muitos deles creram, bem como mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram também para lá e incitaram as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram ali. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem encontrar com ele, o mais rápido possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e os religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Então levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que a nova doutrina é essa de que falas? Pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto significa. Todos os atenienses e estrangeiros que ali residiam de nenhuma coisa se ocupavam, senão dizer e ouvir alguma novidade. Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo quão religiosos sois. Porque, enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários e encontrei até um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Este Senhor do céu e da terra não habita em templo feito por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como é nele ressuscitado de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e na face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não esteja longe da casa de nenhum de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos supor que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida por artifício
e imaginação de homens. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que a justiça julgará o mundo por meio do homem a quem designou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, uns escarneiam e outros dizem: acerca disso te ouviremos em outra ocasião. Assim, Paulo retirou-se do meio deles. Chegando, porém, alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e a mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Atos 17.